Olá, pessoal. Vamos então para a última parte dessa aula teórica ANP 2.1, onde a gente está vendo o início do capítulo 2 do livro do Barnes e Collin. Essa última parte a gente vai ver métodos de acesso e modificadores. Como essa é a terceira parte, você tem que ter visto as partes 1 e 2 para fazer sentido, né? O que você vai ver nessa videoaula aqui agora. Então vamos lá. Bom, a gente chama de métodos de acesso os métodos que começam com a palavra obter. Então, por exemplo, no caso aí da máquina de ingresso, a gente tem os métodos obter saldo e obter preço. São métodos de acesso, certo? Começam com a palavra obter. Então, se eu vou aqui na minha máquina de ingressos, ó, eu clico com o botão direito, eu vejo que eu tenho dois métodos que começam com obter. Tem o obter preço e o obter saldo. E por que eles são chamados métodos de acesso? Porque eles retornam uma informação do estado do objeto para quem chamou o método, ou a gente pode dizer que eles fornecem acesso ao estado do objeto. É por isso que é o nome acesso, método de acesso. Então a gente sabe, ó, que o estado do objeto é o conjunto de valores dos seus atributos. A gente vê isso no BlueJ aqui na opção inspecionar. A gente viu isso no capítulo passado, certo? Então, isso daqui é o estado do objeto dessa máquina nesse momento. Ela tem um preço de ingresso de 500 centavos, o saldo está zero e o total está zero. Se eu inserir dinheiro aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui 100 centavos e vou lá de novo no inspecionar, o estado mudou, porque agora o saldo é 100, certo? Então, eu tenho um preço de 500, um saldo de 100, um total de zero. Esse é o estado. Os métodos de acesso, então, eles servem para que essa informação que está aqui dentro do objeto, né, seja acessada de fora do objeto. Por isso que chama método de acesso, porque eu estou tentando acessar essa informação de fora do objeto. Como essa informação ela é privada, né, a gente vai ver mais para frente esse detalhe, mas esse private indica que essa informação é privada, ela só está dentro do objeto. Para eu conseguir acessar essa informação de fora do objeto, eu preciso de um método de acesso. Então, quando eu chamo o método obter preço, é para eu saber esse valor que está guardado aqui dentro. Então, se eu clicar com o botão direito em obter preço, aí vai vir, opa, o preço é 500. Se eu clicar com o botão direito em obter saldo, opa, o saldo é 100, certo? Então, eu estou pegando uma informação do estado do objeto e estou trazendo para fora do objeto. Por isso que chama método de acesso. Os métodos de acesso têm um comando de retorno, porque eles retornam ou repassam uma informação do objeto para quem chamou o método, certo? Se no nosso código aqui eu não tivesse return, não tinha como essa informação chegar lá para fora do objeto. Então, ela só chega lá para fora do objeto porque tem esse return aqui dentro do código do método, tá? E aí uma convenção, tá? Eu estou usando a palavra obter, na verdade, quando a gente faz códigos em inglês, né, o padrão do Java é usar a palavra get, tá? Então, todos os métodos de acesso começam com a palavra get. Então, se esse código nosso aí da máquina de ingresso tivesse em inglês, e é assim que está no código lá do livro, ele seria get price, né, que é o obter preço, e o get balance, que é o obter saldo, certo? Então, métodos get são métodos de acesso. Isso é tão comum usar get para método de acesso que até em códigos em português a gente costuma usar. Então é muito comum usar get preço, get saldo, tá? Para ficar explícito que eu quero obter a informação do atributo preço, que eu quero obter a informação do atributo saldo, certo? Então assim, vocês vão ver a rodo muitos exemplos de código assim, usando get. Eu vou preferir aqui no material usar a palavra obter, tá? Porque eu acho que fica mais elegante assim. O código está em português, né, explica melhor o que é. O get fica parecendo que é um conceito, assim, ele não tem nada demais, é só uma palavra escolhida, tá? E foi padronizado, existe uma convenção. Então, nos meus códigos aqui, sempre que vocês virem obter alguma coisa, é porque é um método de acesso que está retornando uma informação do estado do objeto, tá? Então, o conceito que fica é método de acesso retorna informações sobre o estado de um objeto. Bom, agora é com você. Tá fazendo pouco exercício nessa aula, né? Os vídeos estão grandes, mas os exercícios estão poucos. Então, vamos dar uma pausa aí e vamos fazer esses exercícios. Lembrando que qualquer dúvida, né, anote e mande lá para mim, me procure para tirar dúvida. Não deixe as dúvidas acumularem, tá certo? Faz os exercícios aí, pausa o vídeo e já volto. Bom, vamos lá então, já que você já fez o exercício. Gente, pulou o exercício? Bom, você pulou o exercício, você já sabe que não é a melhor forma de ter sucesso na disciplina, tá? Eu estou fazendo a minha parte aqui, você precisa fazer a sua, para que a gente não se veja no semestre que vem, pelo menos nessa disciplina. Então vamos lá. Os métodos obter da classe máquina de ingresso retornam valores dos atributos da classe, como a gente viu, o obter saldo e o obter preço. Tá? Os demais métodos, inserir dinheiro e imprimir ingresso, têm um papel um pouco mais importante do que os métodos de acesso, porque eles mudam o valor de um ou mais atributos do objeto toda vez que são chamados. Então a gente sabe que quando a gente insere dinheiro aqui na máquina, a gente muda o saldo. Quando a gente chama o imprimir ingresso, a gente muda o saldo, porque ele vai para zero. A gente muda o total, porque o saldo é somado no total. Então, eles estão fazendo mais coisas do que simplesmente retornar uma informação do estado do objeto. A gente chama esses métodos que mudam o estado de seus objetos de métodos modificadores, certo? Por quê? Porque eles estão modificando o estado do objeto. A gente pode pensar nesses métodos como pedidos feitos para os objetos alterarem seus estados, tá? Então, daquele mesmo jeito, né, que quando é
O método de acesso é como se estivesse fazendo uma pergunta, quanto que custa o ingresso. Agora, no método modificador, é como se estivesse pedindo ele para fazer alguma coisa, né? O inserir dinheiro é como se estivesse pedindo para a máquina, ó, máquina, guarda esse dinheiro aí para mim. Ó, máquina, guarda mais esse pouquinho aqui para mim. Ó, máquina, agora me dá o ingresso, por favor. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma requisição, um pedido para o objeto. É muito comum que classes tenham métodos modificadores que recebem um novo valor para um de seus atributos, né? A gente não tem métodos desse tipo na classe máquina de ingresso, tá? Mas como assim recebe um novo valor para seus atributos? É porque às vezes o método ele só serve para o seguinte, para você dizer para o objeto, ó, guarda esse novo valor aqui para o seu atributo. Tá? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Suponha que a gente tivesse uma classe pessoa e essa classe pessoa tivesse um atributo nome, tá? Então tem uma classe para representar pessoas, as pessoas têm nome. A gente poderia ter um nome assim, ó, desculpa, a gente poderia ter um método assim, ó, definir nome, que espera um parâmetro, um novo nome, que serve só para guardar o novo nome no atributo nome. Tá? Então, repare que esse método definir nome é um método modificador, ele muda o estado do objeto, porque ele está mudando o atributo nome, mas ele serve só para isso, ou seja, eu vou passar uma informação para ele que vai ser guardada no atributo, diretamente. Não tem na máquina de ingresso, mas esse aqui seria um exemplo. Tá? E aí, mais uma vez, né, a convenção. Em inglês, geralmente a gente usa, assim como no método de acesso a gente usa get, nesses métodos modificadores que servem só para ter uma linha para modificar um atributo da classe, a gente costuma usar a palavra set, tá? Então, como é que ficaria esse método aí em inglês? Seria o setName, tá? E da mesma forma, é muito comum em português o pessoal também criar um método como setNome, tá? Misturar inglês com português. Aqui eu vou usar definir nos nossos códigos, ok? Bom, então o conceito é métodos modificadores mudam o estado de um objeto. Tá? Agora é com você. Faz um exercício aí muito importante, cria uma máquina de ingresso, chame o método obter saldo, depois insira dinheiro, chame o obter saldo de novo. E aí você vai reparar que as duas chamadas do obter saldo retornam valores diferentes. Por quê? Pensa aí um pouquinho, faz o exercício aí. Né? Executa mesmo, tá? Executa no BlueJ, veja o que está acontecendo. Qualquer dúvida, entre em contato. Vamos agora analisar o código do método inserir dinheiro. Tá. Vamos abrir aqui no BlueJ. Ó, o inserir dinheiro, o que ele tem? Ele tem, tá aqui o comentário, tá aqui a assinatura do método, ele é public, tipo de retorno void, a gente vai ver por quê, nome inserir dinheiro, o parâmetro quantidade, e dentro do corpo tem uma linha de código aqui. Então vamos comentar sobre ele. Repare que o método tem um retorno do tipo void, isso significa que ele não retorna nenhum valor, tá? Então a gente viu que o obter preço e o obter saldo retornam valores do tipo inteiro. Então eles têm um return aqui, ó. Tem um tipo de retorno, eu tenho um return. Poderia ter várias linhas, mas no final tem um return. Quando o método é void, ele não retorna nada, ele executa alguma coisa e pronto. Então, inserir dinheiro, o que a gente quer é que ele atualize o saldo, mas ele não precisa retornar uma informação. Então, ele é void. Tá? Repara que ele não tem return. Um detalhe, Java até permite, né? Você poderia, em métodos void, você pode fazer uma coisa desse tipo aqui, ó, que é chamar o return e ele retorna o método. E aí, para que ele serve? Se for na última linha, não tem muita utilidade, não dá na mesma. Mas às vezes você tem ifs e elses, e aí você quer que dentro do if já saia do método, e aí você coloca um return. Eu não gosto muito dessa construção, não, né? Mas só para vocês saberem que é possível fazer isso também em Java. No BlueJ, a gente percebe que a diferença é que não aparece a caixa de diálogo, né, quando chamamos métodos desse tipo. Então aqui, ó, eu estou mexendo no código, por isso que toda hora está ficando listrada ali a classe. Então aqui a gente viu que quando a gente chamou obter preço para uma máquina, aparece essa caixa de diálogo com a informação do preço. Já quando a gente chama um método, por exemplo, imprimir ingresso, aquela janelinha que retorna o valor não aparece, certo? Ou quando a gente chama aqui o método inserir dinheiro, aí esse aqui é o parâmetro, né? A gente ainda está chamando o método, mas aí depois que chamou o método não aparece nada, tá? Então essa é a diferença quando o método tem um retorno void. E eu, como falei, ele não tem o comando de retorno, tá? Agora é com você. Pausa o vídeo, faz o exercício aí, não deixe de fazer e volte já. Agora que você voltou, tem mais um quiz também, então anota aí no caderno 2.4, anota a resposta, lança lá no campus virtual para você ter a presença nessa aula. Bom, agora a última parte, imprimindo a partir de métodos. Vocês podem ver que o método imprimir ingresso ele é o mais complexo da classe, certo? Repara que ele tem mais linhas, ele faz mais coisas, né? Tá aqui os comentários, public, void, então não retorna nada, tem um nome imprimir ingresso, não recebe parâmetros, e aqui está o código do que ele faz. Está aqui no slide também. Quando a gente chama um método, vocês notaram aí que ele aparece um texto, aparece o terminal do BlueJ, com um texto tipo esse daqui. Então, eu vou executar aqui no BlueJ, eu já tinha executado uma vez, mas eu vou inserir mais dinheiro aqui, R$10, e vou mandar imprimir ingresso. Ó, ele aparece o terminal e aparece esse texto. Esse texto anterior aqui é da outra vez que eu tinha chamado imprimir ingresso, tá? Esse texto que está aparecendo aqui está sendo produzido
por essas linhas de código aqui, certo? Elas é que produzem aquele texto que apareceu. Então vamos comentar sobre isso. Bom, aqui ó, acho que ficou um pouco pequenininho para ver no vídeo, ó, mas aqui tem uma linha 1, né, essa aqui tem um identificador 1 aqui, está indicando que esse imprimir ingresso é a assinatura, então indica que o método tem retorno void, não espera nenhum parâmetro. Depois o 2, que é esse trechinho aqui ó, dessas linhas. São os primeiros 6 comandos, imprimem o que a gente vê no terminal. Depois aqui 3, onde está total, recebe total mais saldo. Né? O sétimo comando, adiciona o saldo atual inserido pelo usuário ao total acumulado. Então, estou pegando o total que eu já tinha, somando o dinheiro que o usuário colocou para comprar esse ingresso e estou guardando essa soma, né, essa acumulação no atributo total. E depois, o saldo, né, o último comando, zera o saldo, certo? Para esperar pelo próximo usuário. A gente viu que o método imprimir ingresso ele chama várias vezes o método println do objeto system.out. Então aqui ó, tem um objeto system.out, certo? A gente mais para frente a gente vai ver por que ele tem assim, esse ponto no meio, né? Mas é um objeto, tá? System.out e a gente está chamando o método println dele. Esse objeto ele é construído dentro da linguagem Java, por isso que a gente tem acesso a ele diretamente. E o que está dentro do parênteses é o argumento, o parâmetro real passado para o método println, que no caso tem que ser uma string. Então, o que a gente passa aqui, ó, dentro dos parênteses do println, tem que ser alguma coisa que no final das contas dê uma string. Tá? A gente pode passar uma string literal. Então, aqui, ó, a gente está passando, né, tudo que está entre aspas vai aparecer igualzinho está aqui lá no terminal, certo? Ó, eu estou passando uma string literal, uma constante. Já essa linha aqui não. Essa linha aqui eu estou fazendo um pouco mais de coisas. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Ela tem duas coisas diferentes. Primeiro que eu estou usando o operador mais, e o operador mais, quando a gente usa com string em Java, ele serve para concatenar, juntar strings, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, colocar uma string entre aspas, tchau, mais uma string com espaço, mais uma string Silva, isso aqui, no final das contas, resulta em uma string só, que é tchau, espaço, Silva, certo? Então, eu vou concatenando, eu vou juntando uma coisa na frente da outra. Mas uma outra coisa que vocês podem perceber também é que mesmo o preço sendo um inteiro e não uma string, eu posso colocar ele direto aqui. Por quê? Porque Java converte valores automaticamente para string quando o operador mais é usado. Então, o que está acontecendo aqui nessa chamada? O que é a sequência que realmente acontece no seu computador quando essa linha é chamada? Primeiro, a variável preço inteira é convertida para string, certo? Essa string, né, resultante dessa conversão, é juntada com esse joguinho da velha aqui. Então, fica joguinho da velha, espaço o preço, e isso é juntado com espaço centavos ponto. No final, né, vira a informação que aparece aqui no terminal, que é isso aqui. Ó. Ok? Então, isso que essa linha está fazendo. Então, no final das contas, isso aqui vira uma string só. Essa única string aqui é passada para o método println. Um detalhe importante é o seguinte. Repara que se a gente digitasse preço entre aspas, seria exibida a palavra preço e não o valor do atributo preço. Certo? Então, se eu colocasse aqui preço entre aspas, estaria passando a string preço. Sem as aspas, aí sim eu estou passando o valor do preço convertido para string. Outra linha diferente é a última do println, que repara que a última linha não tem nada do println. Não passar nada serve só para pular uma linha, deixar uma linha em branco. Então, vocês reparem que aqui no terminal, ó, eu tinha chamado imprimir ingresso, depois passou um tempo, eu chamei imprimir ingresso de novo. Essa linha em branco aqui que apareceu entre uma coisa e outra é por causa dessa chamada println, sem passar nada aqui. Bom, agora é com você. São os últimos exercícios aí, antes das observações sobre as entregas dessa aula, tá? Então, não deixe de fazer o exercício, pausa o vídeo e depois continua. Já fez? Cansou? Foi muito tempo essa aula? De 3 vídeos? Né? Mas acho que tá razoável. A gente vai acertando isso ao longo.